Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, Francamente com K, que é mais fácil de achar. Mais um vídeo do canal e o tópico desse vídeo é sobre radicais livres. Mas por que eu quis fazer esse vídeo, né, quando encontrei esse trabalho aí, né? A sinalização redox, né, de redução oxidação, né, redox, regula o remodelamento do músculo esquelético em resposta ao exercício e à inatividade prolongada. Inclusive, uma curiosidade é que um dos autores desse trabalho é o Scott Powers, que tem um livro bacana que eu gosto bastante, né? Eu não sei se tem edição nova, mas um livro bacana de graduação da fisiologia do exercício. Bem, ok, mas por que a ideia de fazer esse trabalho? É porque, primeiro, você tem algumas ideias errôneas de radicais livres, né? Primeiro, a gente vai ver aquela ideia radical que o radical livre é sempre uma coisa má. Então, o estudante, na verdade, ou o professor, às vezes, quando explica para o estudante, mas não esclarece, quando a gente está falando do efeito negativo do radical livre, geralmente está falando de estresse oxidativo, que é o desequilíbrio entre produção e eliminação, sendo a produção maior que a eliminação. Isso vai causar danos ao organismo, ok? Outra coisa também, mostrar que não só o exercício, mas a inatividade física, como está no próprio título, também aumenta o radical livre. Inclusive, uma coisa bacana, os dois autores aí batem bastante o pé para ficar claro aí, é que o padrão temporal e de localização são diferentes. Então, por exemplo, em termos de padrão temporal, o exercício aumenta a produção de radicais livres, por exemplo, espécie reativa de oxigênio, como ele fala, né? Por exemplo, o peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, H2O2, mas assim que se acaba, se encerra a contração, essa produção de radicais livres para. Por outro lado, na inatividade física, na imobilização, etc., essa produção não só aumenta, como fica crônica. E a partir dela permanecer cronicamente elevada, vai ativar sistemas proteolíticos, né, como o da autofagia, proctina, o proteassomo-ubictina, perdão, das calpaínas, né, da caspase 3. Então, e aí vai gerar atrofia. Tá? Então, eles relatam aqui que essa coisa da inatividade física, quando foi descoberto, foi uma surpresa. E aí ele vai, então, dando várias coisas importantes, por exemplo, aquela ideia, outra coisa que eu vou mostrar para vocês, aquela ideia de que a mitocôndria é a principal responsável pela produção de radicais livres do exercício, também não é verdade. Então, basicamente, esse trabalho é interessante, porque ele vai nos ajudar a nos atualizar algumas coisas aí. Né? Então, eles falam, ó, o músculo em contração produz radicais livres, foi demonstrado pela primeira vez na década de 80, mais provavelmente em 1982, e era um modelo de exercício exaustivo. Na época eles mostraram também que estava ligado esse radicais livre, foi relacionado com dano muscular e lesão da mitocôndria, disfunção mitocondrial. Tá? Mas claro, foi um modelo de exercício ali exaustivo. Tá? E aí mais tarde se descobriu também que a inatividade física causava um aumento de radicais livres, né? Então, ele fala assim, a produção de radicais livres de espécie reativa de oxigênio, que é um tipo específico, né, tem sido identificada como um fator importante para contribuir na fibra muscular durante períodos prolongados de desuso. Então, a primeira coisa importante aqui para a gente nova, entre aspas, é que aquela atrofia que acontece quando o indivíduo está acamado, mobilizado, ou, como ele diz assim, quando foi descoberto, aí logo depois ali da descoberta do radical livre exercício, foi descoberto que a imobilização também causava aumento de radicais livres, começou a se usar modelos, por exemplo, como ventilação mecânica, para o diafragma do animal ficar inativo, começar a ter catabolismo, imobilização, né, do membro, suspensão da cauda para o membro não tocar, tá? Esses modelos aí para causar atrofia. Então, isso gerou, essa coisa do achado da inatividade gerou toda uma área nova também. Então, e aí um ponto importante, que se a gente tiver esse conceito hoje, é interessante a gente mudar. Por exemplo, ele fala que nos anos 80, as espécies reativas de oxigênio eram basicamente vistas como danosas e potencialmente citotóxicas, tá? Era um consenso que se tinha, inclusive, entre os pesquisadores da época. Então, se você estudou nessa época, está com essa ideia ainda, repare que a partir dos anos 2000, as espécies reativas de oxigênio começaram a ser vistas de outra forma, como importantes elementos na sinalização intracelular, fazendo a tradução entre o estímulo mecânico que é aplicado ao músculo e a adaptação lá no código genético. Então, a partir dos anos 2000, as espécies reativas de oxigênio foram entendidas como importantes moléculas na sinalização, né, para promover o remodelamento muscular. Inclusive, então, aí você vê que o título mostra isso, né?
remodelamento, seja ele para o desuso, seja para o exercício, tá? Então, agora está bem estabelecido que a produção de radicais pelo exercício exerce um importante papel no controle das vias de sinalização, que estimula a adaptação ao exercício, ao treinamento, né? E no caso da inatividade física, eles estão ligados na sinalização do waste, né? Então, aí algumas coisas. Então, ele fala assim, ó, espécie reativa do oxigênio musculoesquelético, ele fala das espécies reativas, né, de oxigênio, e ele fala, por exemplo, que ele vai falar mais aqui ele comenta rapidamente o radical superóxido, mas vai falar mais do peróxido de hidrogênio, que é H2O2, e aí ele vai falando, né, que tem várias enzimas que produzem esse H2O2. Aí a primeira coisa importante, ele fala que, originalmente, a ideia que se tinha do exercício e a produção de radical livre era ali na cadeia de transporte de elétrons. Ele falava assim, olha, existia um achado que dizia que pelo menos de 3 a 5% de todo o oxigênio que entrava dentro da mitocôndria na cadeia de transporte elétrico, 3 a 5% escapavam, quer dizer, não recebiam 4 elétrons. Né? Porque se a gente falar O2 e água, não recebiam 4 elétrons. Na verdade, recebiam um número e ficavam incompletos, ficava um número ímpar, não tinham 8 elétrons lá, por exemplo, na última camada eletrônica. E aí se transformava num radical livre, né? Uma espécie reativa de oxigênio. Mas aí estudos novos mostraram que, na verdade, durante o exercício, a produção de radicais livres pela mitocôndria é da ordem de 0,15%, é isso, 0,15% aproximadamente. Então, aí eles falam uma coisa bem interessante, que na verdade a mitocôndria em repouso, chamado estado 4 respiratório dela, ela produz mais radicais livres do que durante o exercício. Aí ele fala, ó, especificamente durante o repouso, a mitocôndria muscular produz de 13 a 27% mais espécies reativas de oxigênio do que durante o exercício. Então fica aí a dica que durante o repouso, a massa muscular, na massa muscular, a mitocôndria produz de 3 a 27% mais oxigênio. Tá? Então, coletivamente, esses achados revelam que a mitocôndria não é a fonte dominante de espécies reativas de oxigênio durante o exercício. Aí eles citam, por exemplo, né, inclusive eles falam aqui de outras linhas de evidência, por exemplo, das enzimas que tem na vasculatura lá, as NADP-oxidases. Ele fala um pouco das NADP-oxidases e diz que essas NADP-oxidases são a verdadeira fonte ali, uma das principais fontes de radicais livres do exercício. Aí tem outras, né, enzimas ligadas à xantinoxidase, ligadas ao fenômeno de isquemia e reperfusão, tá? Então, aí ele vai começar a falar da inatividade física, né? Que fala que enquanto o exercício radicais livres foram propostos em 82, isso aí foi, no caso da inatividade física, a primeira vez foi em 91, ou seja, quase 10 anos depois, né? E aí vários modelos surgiram, que eu falei, mobilização do redor, suspensão do membro, ventilação mecânica por causa do diafragma. Aí olha que interessante, na inatividade física, tá? Na inatividade física, a mitocôndria é o principal local de produção de radicais livres. Não no exercício, na imobilização, ou seja, na condição patológica, né, causando atrofia. Né? Na condição do exercício, não é a mitocôndria, por exemplo, são as NADP-oxidases, e esse radical livre vai, por exemplo, ajudar, no caso desse aeróbio, na adaptação ao exercício aeróbio, por exemplo, ao biogenismo mitocondrial. Por exemplo, no caso da inatividade física, vai gerar atrofia. E aí ele fala alguma coisa, né? Ninguém sabe por que na inatividade física aumenta as espécies reativas de oxigênio. Mas como é importante falar que existe uma diferença temporal. Por exemplo, a contração muscular, o exercício, aumenta os radicais livres, mas isso é rápido e volta ao basal assim que a contração muscular para. Então, o exercício aumenta a espécie reativa de oxigênio, não pela mitocôndria, por exemplo, principalmente não pela mitocôndria, mas pelas NADP-oxidases, mas acabou a contração, isso volta ao basal. No caso da inatividade física, o aumento ele ocorre e ele fica por longo prazo, resultando em estresse oxidativo. E aí, lembra que eu falei? Estresse oxidativo, né? Produção maior que eliminação, isso fica cronicamente, vai ativar as vias proteolíticas do músculo, gerando a inadaptação, gerando a atrofia. Aí uma parte também ele fala sobre enzimas, né, antioxidantes, eles comentam da superóxido dismutase, da glutationa peroxidase, das peroxirredutinas, né, da catalase, peroxirredoxinas, são outros tipos de enzima, catalase. Então, peroxirreducina,
Glutatina peroxidase, superoxidase, catalase. Ele vai falando dessas 3 formas, dessas enzimas. Então, por exemplo, essas enzimas aí, né? Selênio, a superoxidase tem a parte de selênio, a parte de magnésio, tá? Cada uma dessas aí, às vezes tem necessidade de íons metálicos aí, né? Aí ele começa a falar um pouco de que o músculo esquelético tem pelo menos aí, né? Aqueles sistemas proteolíticos importantes, vai tocar um reloginho aqui, deu 10 minutos, tem que se apressar. Calpaínas, sistema do ubiquitina proteasoma, caspase 3, autofagia. Então, esse excesso de radical livre, vou mostrar rapidinho as imagens para vocês, ativando esses sistemas e causando, então, não sei se existe essa palavra, um atrapalhamento aí da função do músculo, por exemplo, inibindo, por exemplo, a via da cateia-mTOR, tá? Então, eles falam isso, né, da atividade, fala do padrão temporal que eu já comentei, que é importante, fala dos sistemas proteolíticos, né? Então, o que eu falei para vocês, a ideia do exercício não é tão assim, então o exercício é uma coisa temporal para com a contração, a fonte principal não é mitocôndria, inclusive em repouso, o músculo produz repouso, não na inatividade, né? Repouso normal, o músculo produz mais radicais livres do que espécies reativas de oxigênio do que durante o exercício, a inatividade física aumenta e se fica crônico, vai levar à ativação dos sistemas proteolíticos, tá? E aí, e ele começa a falar um pouquinho no final do artigo, justamente essa questão de que os radicais livres, espécies reativas de oxigênio, são importantes para sinalização, para tradução da estimulação mecânica em uma adaptação. E aí ele fala, inclusive, que vários estudos em vivo concluíram que a produção de radicais livres induzida pela contração exerce um papel no exercício de endurance, por exemplo, está falando de endurance. Aí ele fala, olha que interessante, a abordagem universal desses estudos é tratar animais ou humanos com antioxidantes para eliminar a produção de espécies reativas de oxigênio e abolir a sinalização redox induzida pelo exercício, consequentemente atrapalhando a adaptação. Então aí tem trabalhos, né, depois a gente pode discutir isso num outro vídeo, justamente de uso de quantidades de, às vezes até excessivas, de vitamina desoxidante, por exemplo, vitamina E, vitamina C, promovendo atrapalhando a adaptação ao exercício, porque o radical livre é importante como uma molécula de sinalização. Tá? E aí, claro, que no caso aí da adaptação, ele se focou mais na biogênese mitocondrial, falando de PGC1-alfa, que é um regulador mestre desse processo, né? Tá. Então, vou mostrar as figurinhas para a gente já ir terminando, né? Então, aqui eu coloquei, né, só para marcar a questão, como ele coloca figuras da inatividade física, tal, colocando aqui, né, a questão da inatividade física, só para lembrar, né, evolução do homem, geralmente para aqui, agora os caras já estão colocando uma outra, né? Daqui a pouco coloca a covinha ali do lado também. Então, ó, inatividade prolongada, aumento da espécie reativa de oxigênio, ó, setinha aqui bloqueando a via da KT, bloqueando a mTOR, né? Então, um dos motivos, aqui a fibra muscular, a sarcolema, um dos motivos que vai causar atrofia é que essa atividade prolongada, que nem eu falei para vocês, o radical livre fica cronicamente aumentado e vai ativar vias de catabolismo, via proteolítica. Aí aqui no caso, esse primeiro slide não está mostrando a ativação de uma via proteolítica, está mostrando a inibição de uma via de síntese, tá? E como o músculo é a relação de síntese e catabolismo, ele vai atrofiar. Então ele vai atrofiar, no caso aí da inatividade prolongada, via radicais livres, tanto porque ativa as vias proteolíticas, como inibe a síntese proteica. Aqui também, agora aqui a gente está falando de vias proteolíticas, né? Aqui, via ativação de proteases, que são as capaínas, porque os radicais livres vão promover um aumento de cálcio intracelular. Então, o cálcio está no retículo sarcoplasmático, mas os radicais livres têm uma série de mecanismos que faz, ativando lá os receptores de rianodina, com que esse cálcio saia, se perca aqui dentro, e esse cálcio aqui dentro vai ativar a capaína, que vai começar a causar proteólise. Um outro mecanismo é o ubiquitina proteasoma, que ele fala aqui, de novo aqui, né? Inibindo a KT, que normalmente vai inibir o fluxo, e esse fluxo, ele vai, por exemplo, ajudar na proteína de atrofin, de Murphy, que são E3 ligases, são ligases que vão se ligar a proteínas e vão levar essas proteínas para serem degradadas. Normalmente, claro, uma proteína velha, uma proteína que não precisa mais, o sistema do ubiquitina proteasoma é importante, mas nesse caso aqui não,
porque vai estar tendo uma ativação crônica desnecessária que vai causar inativação, inclusive, de proteínas boas. Então, o primeiro sistema ali era a inibição da via de síntese, aqui, né? O primeiro de todos aqui, esse aqui é a via de síntese. Sistema de calpaína, então mostrando que a inatividade afeta a síntese. Esse aqui é o sistema da calpaína, sistema de degradação. Ubiquitina proteasoma, sistema de degradação. Sistema da caspase 3, aqui, ó, radicais livres, né? Gerando aqui também uma parte do cálcio, ó, destruindo aqui, né, a coisa da mitocôndria, sistema da caspase. E aqui, finalmente, ele fala dos genes da autofagia. Então, radicais livres, ativando o MPK, né? Aí, essa parte aqui via MPK ativando, inibindo a mTOR. Por outro lado, ativando aqui a autofagia, ó, o bendito fluxo aqui com as E3 ligases, que estava no outro slide, vai causar autofagia. Resultado final desses 4 últimos aí, né? Atrofia. Aí ele fala do exercício físico. Caramba, era para pôr a figura no lugar errado. Ó. Essa figura era a última, na verdade. Antes dessa figura tem essa aqui, ó. Exercício de endurance, aumenta o radical livre agora, mas lembra, daquela forma controlada. Aumenta do exercício, aí acabou a contração, para. Ou seja, não é um estresse crônico, né? Aí ele vai ativar lá via PGC1-alfa, MPK, etc., transcrição de genes que estão, por exemplo, ligados no sistema NF-κB, né? Sistemas aqui que vão ajudar na transcrição para gerar adaptação. Então, aqui, é só para no finalzinho aqui, né? O que é um radical livre? O radical livre é justamente uma molécula incompleta que rouba elétrons, tá? Então, na verdade, esse slide aqui era para ser o final, eu acabei botando ele fora da ordem. Mas, basicamente, é isso, né? Radicais livres não são maus, necessariamente. Mal é o estresse oxidativo. Radicais livres no exercício, eles aumentam, mas assim que acaba o exercício, eles param. A principal fonte, diferente do que se achava, não é a mitocôndria no exercício, por exemplo, mas são, por exemplo, as NAD-P oxidases. Inclusive, durante o repouso, a mitocôndria produz mais radicais livres do que no exercício. Mas esses radicais livres do exercício são importantes, porque esses radicais livres ajudam a produzir a sinalização para adaptação, inclusive a biogênese mitocondrial, que nem eu falei, algumas vários estudos, bloqueiam via, por exemplo, substâncias antioxidantes como vitaminas ou alupurinol, que inibe lá a xantinoxidase, uma outra enzima produtora lá de radicais livres, para que tenha uma negação do efeito do exercício, porque não traduz, né, aquela carga mecânica, aquela alteração metabólica, não se traduz ali na sinalização no código genético, porque não tem as espécies reativas de oxigênio. Por outro lado, quando a gente pensa na inatividade física, isso foi uma surpresa, porque ninguém sabe o que acontece, mas músculo imobilizado, pessoas que ficam paradas, pessoas que se movem pouco, ficam muito deitadas, pessoa está acamada, da UTI, aquela coisa, todas as situações de doenças que vão gerando atrofia, tem sim radicais livres, mas aí você tem o estresse oxidativo. Por quê? O exercício radical livre aumenta e diminui, então você consegue ter uma relação de síntese e eliminação. Não tem estresse oxidativo crônico, né? Na inatividade física, você tem estresse oxidativo crônico. Esse estresse oxidativo crônico vai levar à atrofia. E como leva à atrofia? Basicamente, ativando vias de proteólise, calpaínas, ubiquitina-proteassomo, caspase 3, a caspase 3, que a gente viu, né? Autofagia, e também inibindo a síntese proteica, tá bom? Então, eu espero que esse vídeo aí a gente comece a entender um pouco melhor a ideia dos radicais livres, e a partir de agora a gente mude um pouco a explicação de radicais livres durante o exercício, e entenda também que não necessariamente é uma coisa ruim, muito pelo contrário, é um jeito que a natureza encontrou para que o nosso músculo possa traduzir aquela informação do trabalho mecânico numa adaptação biológica, fisiológica, tá ok? Então é isso, passei aí dos 10 minutos, mas de qualquer forma, curte, compartilhe, comente, e agradecer de novo, né? As pessoas estão comentando os vídeos, agradecendo, dando sugestões, e é isso, até um próximo vídeo, um grande abraço, tchau, tchau.